Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Berneira da Silva, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, e membro colaborador do Grupo de Estudos de Ensino e Aprendizagem Gráfica Digital, o GEGRAD. A nossa universidade ela fica localizada bem no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, próximo ao nosso vizinho Uruguai. E é nesse contexto que eu apresento o trabalho intitulado de Sharing Experience Between the Academy and Architecture's Offices in Parametric Modeling and Digital Manufacturing. Neste contexto, a gente consegue analisar, nos últimos anos, que vários esforços estão sendo aplicados no intuito de agregar a temática do desenho paramétrico e fabricação digital como um componente curricular na formação dos estudantes de arquitetura. Mas está muito difícil ainda mensurar ou perceber os efeitos do reconhecimento desta técnica, do uso desta técnica, da pertinência do uso desta técnica para além dos espaços acadêmicos. Através dos estudantes que realizam estágios em oficinas, estúdios e diversos outros meios de trabalho no contexto local, nas profissões de arquitetura, design e engenharia, nós conseguimos observar que a arquitetura paramétrica está sim, mas de forma dirigida ao gerenciamento de informações, como o Building Information Modeling, o conhecido BIM. Mas é muito pouco usado ou até mesmo falado sobre processos generativos, desenho paramétrico, fabricação digital nestes escritórios, estúdios ou oficinas. Porém, é na extensão universitária que a gente acredita que é possível transmitir esses conhecimentos, ultrapassando o propósito da difusão deste conhecimento, e sim agregando ainda na compreensão da pertinência e a apropriação e a significação deste tema para os estudantes e profissionais da área. Com isso, surge o projeto ProAcorda, promoções de ações de compartilhamento de experiência, empreendedorismo e inovação na área da representação, com a fabricação digital e desenho paramétrico para o projeto de design e arquitetura. O desenho paramétrico ele possibilita relacionar elementos de um projeto de forma bem controlável, como mostra esse ícone aqui. Este método ele tem o propósito de desencadear um conjunto de soluções para este problema, ou este objeto, ou até mesmo este projeto, que correspondam a ações pré-estipuladas pelo projetista. Com isso, criamos várias possibilidades e N alternativas para um mesmo problema. Neste projeto, a gente tem dois contextos, o contexto acadêmico e o contexto profissional. Para o contexto acadêmico, nós consideramos que é um espaço que possibilita vivenciar momentos de produção acadêmica, de aprendizagem, de formação acadêmica, bem como a imersão como estudante no contexto profissional. Já para o contexto profissional, buscamos contrapor as práticas já estabelecidas, e enraigadas que os profissionais estão trabalhando com as possibilidades do desenho paramétrico e da fabricação digital. Isso nos traz a questão da atualização do profissional e exploração das práticas projetuais emergentes e contemporâneas, as quais o desenho paramétrico e a fabricação digital nos permitem. Dois tipos de ações ocorridas no primeiro semestre de 2019. Seria uma mistura entre a teoria e a prática, entre o saber e o saber fazer, vivenciando as diferentes faces da prática da arquitetura em contextos muito específicos, como escritórios de arquitetura que trabalham com interiores, escritórios de arquitetura que trabalham com projetos de arquitetura e muito situados no contexto local. Para articular esse projeto, precisamos montar 3 tipos de ações. As primeiras são as ações formativas. Segundo, as ações informativas e depois, por último, as ações em loco.
As ações formativas, elas têm o intuito de um aspecto de formação mesmo da pessoa a qual está utilizando dela, como os estudantes, de forma a criar oficinas e outros tipos de atividades a qual o estudante vai se apropriar da técnica a poder informar as outras pessoas e até mesmo depois utilizá-la nos escritórios. As ações informativas, como eu disse, é aquele estudante ou aquela pessoa que absorveu as técnicas do desenho paramétrico da fabricação digital e vai explanar para outros meios, como o contexto profissional entre escritórios de arquitetura, oficinas e estúdios de design. Já a terceira, as ações in loco, tem a ver com um especialista ou um aluno que tenha conhecimentos prévios sobre a temática dentro dos escritórios, tentando resolver ou até mesmo criar problemáticas a serem discutidas e implementadas a partir de desenhos parametrizados ou fabricações digitais. Para começar esse projeto, desenvolvemos uma metodologia que se baseia em revisão de bibliografia, seleção de estudos de casos, a qual a gente entende uma importância muito grande para as pessoas se apropriarem de forma mais prática e mais próxima delas, quanto a teoria se espelha na prática e vice-versa. Apropriações das técnicas do desenho paramétrico e da fabricação digital, execução de protótipos de exemplificação, as quais foram produtos daquelas primeiras ações formativas dos estudantes, a estruturação de um material didático como suporte à ação informativa e a elaboração e aplicação de um instrumento de avaliação, que traz perguntas muito específicas e muito importantes para a nossa avaliação no projeto. Bom, em 2019 nós tivemos dois tipos de ação, as ações do tipo 1 e as ações do tipo 2. As ações do tipo 1 foram as ações formativas. Tinham estudantes, bolsistas, voluntários, estavam a fim de aprender e criar essa bagagem de conhecimentos acerca do desenho paramétrico e da fabricação digital. Já as ações do tipo 2 são estes mesmos alunos, após terem um conhecimento específico na área, saírem do contexto acadêmico e ingressarem no contexto profissional com o intuito de expor suas aprendizagens e seus desafios e seus produtos realizados na faculdade. Dentro dessas atividades informativas, criamos dois núcleos. O núcleo que seria desenvolver uma relação com uma obra e um outro com o mobiliário. O primeiro foi da obra, que a gente começou a explanar e explicar sobre o Museu do Louvre de Abu Dhabi, projetado pelo Jean Nouveau. Esse museu ele traz características muito importantes do desenho paramétrico. Parâmetros como estrutura, iluminação, estética, entre outros parâmetros, foram desenvolvidos para a cúpula deste museu. Ele nos mostra a potencialidade e a grandiosidade do desenho paramétrico e fabricação digital pode ter em um projeto de arquitetura. Podemos ver também, logo abaixo, um protótipo que os estudantes desenvolveram para ter essa noção e esse tátil a fim de ser um objeto de apresentação nas ações informativas. O segundo contexto do mobiliário foi uma tentativa de aproximar a realidade mais local, algo mais palpável de ser executado com as possibilidades que temos aqui na região. Com isso, desenvolvemos um mobiliário urbano, onde um dos parâmetros, é claro, foi a ergonomia. Com isso, conseguimos colocar duas curvas, onde podemos variar a curva e possibilitar posições no mesmo banco. Na aplicação da ação 1, no escritório de arquitetura, no primeiro semestre, tivemos uma ação um pouco mais distante das pessoas e dos ouvintes que ali estavam. Foi uma ação muito expositiva, onde só os estudantes e os bolsistas expuseram seus conhecimentos
e sua trajetória na pesquisa desta temática. Aqui podemos observar imagens da segunda ação, onde a pessoa já havia um conhecimento prévio sobre desenho paramétrico. Isso facilitou até mesmo na introdução do assunto, onde ela começou a indagar e explorar muitas mais alternativas projetuais e questionar coisas onde pudéssemos realmente ter uma troca compartilhada entre estudantes e profissional. Aqui mostramos um breve resumo do questionário aplicado, onde conseguimos identificar questões como noção do conhecimento e futuras aplicações e até mesmo qual foi o propósito e o resultado da ação final nos escritórios. Claramente mostra os números que o primeiro não havia conhecimento prévio sobre o assunto, diferente do segundo, e isso possibilitou até mesmo o segundo ter mais expectativas a fim de aplicar isso em suas obras e suas práticas projetuais. Como final de tudo isso, de todas as ações, de todos os estudos, chegamos nos resultados muito concretos, como uma coleção de estudos de casos de desenho paramétrico, formação de estudantes, a difusão da cultura do desenho paramétrico para além do espaço acadêmico, e isso nos mostra o quão importante foi esse projeto, o quão importante é os estudantes saírem da academia, demonstrarem essa energia toda de pesquisa sobre desenho paramétrico, fabricação digital, e demonstrar para esse mercado e contexto profissional onde vivemos que novas tecnologias estão surgindo, várias possibilidades podem ser aplicadas nos projetos, e sabe-se lá qual será o futuro da arquitetura na região. Também conseguimos ter uma grande relevância dessas ações compreendidas no impacto da formação profissional, né? Como o conhecimento de conteúdos e habilidades, na compreensão de outra realidade, porque sair de uma realidade acadêmica e ir para uma realidade profissional é completamente diferente. Então, fazer essa troca entre o aluno, proporcionar para o aluno essa saída da universidade e ir para um contexto profissional, poder realizar essa troca é uma contribuição muito grande para o desenvolvimento do projeto. E, bom, pelo fato dos dois escritórios trabalharem com design de interiores e arquitetura de interiores e serem algo mais corriqueiros para eles, observamos que no contexto local seria muito mais aplicável este tipo de ação, este tipo de objeto a ser estimulado para o uso de desenho paramétrico e fabricação digital. Com isso, nós decidimos e vamos buscar que as próximas ações elas tenham um enfoque na identificação desses problemas locais para que a gente consiga trazer algo mais direcionado para este contexto, mais agradável ou até mesmo o que possam estimular eles a usar o desenho paramétrico e ver a grande potencialidade desta temática. Então, todas as experiências até aqui relatadas, elas têm grandes impactos na continuidade deste projeto, essencialmente quando a identificação da necessidade de se desenvolver atividades mais conjuntas entre a academia e contexto profissional. Não adianta só a gente desenvolver coisas somente na academia e depois expor no contexto profissional, porque o timing é diferente, né? Então a gente necessita essa adaptação de fazer algo mais conjunto e ver as possibilidades que isso vai gerar ao longo dos anos, né, dentro dos dois contextos. Muito interessante que os integrantes deste grupo, deste projeto, possam pensar, propor e operar eles mesmos estas problemáticas, estes desafios, enfim, todas essas grandes vantagens que o desenho paramétrico e a fabricação digital traz pra gente como projetistas, né? Isso eu deixo o meu muito obrigado para todos, muitíssimas gracias e thank you all por assistirem este projeto e este pequeno amostra deste lindo trabalho que nós desenvolvemos aqui na UFPEL junto com o GEGRAD.